Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6, no versículo 10. Vamos ler o 9, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Versículo 10. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é legal que nesse trecho da oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar da seguinte maneira: Senhor, seja feita a tua vontade. Então, quando Jesus nos diz assim, que nós devemos orar dessa maneira, pedindo que seja feita a vontade de Deus, automaticamente é interessante, por quê? Porque a oração do Pai Nosso, em certos momentos, ela é uma grande confrontação, né? E nesse momento aqui, ela nos confronta. E que sentido? Quando Jesus ele nos ensina a orar assim, que nós temos que orar para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Aí é interessante que eu estava me lembrando de uma coisa que a gente ouviu há muito tempo, de uma pessoa que estava ministrando a palavra de Deus, né? Qual é um dos grandes medos e temores que a gente como cristão mesmo, né? A gente tem, é de fazer essa oração. Senhor, seja feita a tua vontade. Mas por que a gente tem medo de orar desse jeito? Senhor, seja feita a tua vontade. É porque muitas vezes a gente não confia na vontade de Deus. A gente acha que, tipo assim, que se a gente entregar o leme da nossa vida nas mãos do Senhor, não vai acontecer coisas legais, podem acontecer coisas ruins. É uma ausência de confiança. Então, um dos grandes temores que a gente tem, todos nós, no geral, né, é de fazer essa oração. Seja feita a tua vontade. A gente fica meio que temeroso. Rola assim um tipo de falta de confiança. A gente tem esse medo, né, de entregar a nossa vida nas mãos, o nosso leme nas mãos do Senhor. Mas o que é que a Bíblia diz com relação à vontade de Deus? Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer assim, ó, Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, é perfeita, é agradável. Mas por que muitas vezes a gente fica ainda com um pouco de desconfiança? A gente como cristão mesmo, um cristão, uma cristã, fica um pouco meio que temeroso no que é concernente à vontade de Deus. Por quê? É porque às vezes, no processo por qual a nossa vida e a nossa caminhada vai passando, as coisas vão acontecendo, às vezes acontecem coisas que não são tão interessantes, né? E por isso a gente fica um pouco assim, poxa, por que essas coisas estão acontecendo? Existem pessoas que às vezes até perdem a fé em Deus. Por quê? Porque pelo fato de às vezes as coisas saindo meio que do controle, às vezes dá uma impressão que não tem propósito nessas coisas, né? Mas é interessante que quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente vê o quê? Que até mesmo quando acontece algo de ruim na nossa vida, existe um propósito divino por trás dessas coisas. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. O versículo 1, 2 e 3 vai dizer assim, ó. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem neles as obras de Deus. Então, neste momento aqui, os discípulos de Jesus Cristo, eles vão dar de cara com um homem que ele era cego desde nascença, né? Aí, quando os discípulos veem aquele homem naquela situação, porque ele não pediu para nascer daquele jeito, eles pensam logo assim, rapaz, está acontecendo alguma coisa. Ou ele pecou, ou seus pais pecaram. Porque se ele nasceu desse jeito, alguma coisa aconteceu. Existe algo de errado. Aí Jesus vai dizer o que no versículo 3? Nem ele pecou e nem os seus pais pecaram. Mas sabe o que foi que aconteceu isso aí? Foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Aí quando tu lê mais alguns versículos adiante, você vê Jesus curando ele. Então o que a gente entende aqui? Que até quando acontece algo meio que ruim na vida de um cristão, da cristã, existe um propósito divino por trás disso. Ou seja, no caso dele aqui, foi o que aconteceu. Ele nasceu cego, mas nasceu cego para quê? Para que viesse se manifestar nele o poder de Deus. Porque foi por intermédio dessa cegueira de nascença que Jesus teve a oportunidade de curar ele. E o nome do Senhor foi glorificado. Aí se você pergunta assim, né? Poxa, você falou a respeito que a vontade de Deus ela é boa. E até mesmo nas situações mais, digamos, que aparentemente não tem propósito, existe um propósito por trás disso. Como é que a gente faz para a gente entender a vontade de Deus? A gente vai para a palavra. Né? Porque nela que está incutida, nela que a gente entende qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor nosso Deus. Aí você vai fazer outra pergunta, né? Você vai dizer assim, existem trechos bíblicos que falam a respeito da vontade de Deus? Tem, e a gente queria falar somente de um.
Caso você pergunte, nesse momento. Então, no momento agora, qual é a vontade primordial de Deus? Já que Deus ele tem a sua vontade, né? E já que Deus tem uma vontade, existe um plano, né, para cada um de nós. Mas qual é o plano primordial de Deus? Primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo 4, que diz assim. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo 4, que diz assim, ó. Que quer, ou seja, Deus, né? Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Né? Então, qual é as duas coisas básicas que a gente aprende aqui, né, nessa rápida reflexão? Primeiro, a vontade de Deus ela é boa. Até mesmo nos momentos mais complicados da nossa vida, se a gente parar e pedir a Deus para Deus abrir os nossos olhos espirituais, a gente vai ver que existe um propósito por trás de tudo isso. Vamos dar outro exemplo aqui. Pessoa de José. Né? Quem nunca assistiu um desenho ou uma série a respeito de José do Egito, quando ele é vendido por seus irmãos para o Egito, né? E quando ele chega depois de toda aquela dificuldade, toda aquela... Deus dele dá vitória a José naquela situação, José ele vai reconhecer o quê? Que tudo que tinha acontecido com ele tinha sido o propósito de Deus, né? Ou seja, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mesmo ainda quando a gente ainda não está entendendo o que é que está acontecendo, né? Aí é outra coisa que a gente aprende aqui, que se você fosse fazer a seguinte pergunta, qual é a vontade suprema de Deus? Qual é? É que todos venham a se salvar e venham a ter o pleno conhecimento da verdade. Aí você me pergunta, se Deus ele quer que todos venham a ter o conhecimento da verdade e todos se salvem, por que nem todo mundo se salva? Porque a grande verdade é essa. Nem todo mundo está com o coração aberto para Deus. A grande verdade é que Deus ele está de braços abertos. Deus tem um coração aberto para mim e para você. Mas muitas vezes, nem todos têm um coração aberto para as verdades do Evangelho. Né? Mas que na nossa oração essa noite seja essa. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, como aquele hino, acho que é do 4x1, é do 4x1, um hino pouco, não é tão antigo assim não, acho que 2001, que diz assim, abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração, que Deus essa noite ele possa abrir os nossos olhos, os teus, talvez de repente você está vendo essa reflexão, está passando por um momento de dificuldade, de luta, e você fica assim, rapaz, o que é que está acontecendo? A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, eu estou passando por essa luta, ore a Deus para que sim, o nosso Deus ele possa abrir os meus e os teus olhos, e a gente possa enxergar um propósito, né? Um propósito divino por trás de tudo isso. E a segunda coisa qual é? É que se você fosse perguntar qual é a vontade primordial e suprema de Deus no momento, é que primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que todos venham a se salvar e venham a ter o pleno conhecimento da verdade. Aí você vai fazer a seguinte pergunta, se é da vontade de Deus que todos se salvem, por que nem todo mundo se salva? É porque nem todo mundo abre o coração para a mensagem do Evangelho. Embora Deus ele esteja de coração aberto, nem todos nós estamos com o nosso coração aberto para receber essa mensagem. Mas que Deus essa noite, ele possa abrir os nossos olhos e também possa abrir o nosso coração para que nós venhamos a nos apoderar das verdades do Evangelho e da presença do Senhor nosso Deus. E que Deus em Cristo ele continue nos abençoando. Amém.